E agora é a hora de Mulheres de Shakespeare, é isso mesmo. Suzy Rego e Ana Guasque estão em cartaz no Teatro Novo com o espetáculo Mulheres de Shakespeare. A direção é de Luke Dixon e o texto de Thelma Guedes, um projeto que começou com Ana Guasque, que recebe o Cinecultura e conta tudo sobre esse projeto que você vai conferir agora. Cinecultura está aqui no Teatro Novo em São Paulo. Esse teatro é novo em tudo. Eu tenho uma pessoa novíssima, porém, com uma história já no teatro, bailarina, produtora de alguma forma, né? Ana Guasques. Falei certo, Ana? Não, é Guasque. Guasque. Não, Q-U-E. G-U-A-S-Q-U-E. Guasque. Isso. Agora acertei. Bem-vindo ao Cinecultura. Ai, obrigada. Obrigada a vocês por terem vindo aqui vieram até o teatro para poder fazer esse programa, para falar sobre a peça. Obrigada. É muito importante todo esse envolvimento com a cultura, essa valorização que você dá para a cultura. Nós agradecemos muitíssimo. Cultura é o nosso futuro. É ou não é? Não podemos, em momento algum. E o nosso presente também. Exatamente. E o nosso passado, porque também, tudo que passou é cultura. Exatamente. Fala um pouquinho sobre Mulheres de Shakespeare, esse trabalho. Eu quero, antes de começar a falar sobre o espetáculo, eu quero falar sobre a pesquisa, como que você chegou nesse texto e a participação da Thelma de tudo isso. Então, tudo começou em 2015, quando eu publiquei meu livro Victoria, uma saga italiana no interior do Rio Grande. E eu estava lançando o livro lá no interior do Rio Grande do Sul. E eu achei, antes de ir para lá, eu achei um livro que eu tinha guardado, não sei como, alguém me deu de presente, que eram os monólogos, alguns monólogos femininos de Shakespeare em inglês. Aí eu disse, eu vou levar esse livro comigo. Aí um dia eu acordei assim, dizendo... Porque o feminino está na minha pauta faz algum tempo, assim, desde acho que 2010, 2011, que o feminino está muito forte na minha pauta de criação. Antes eu tinha criado um espetáculo de dança sobre ancas, que era toda uma pesquisa sobre o feminino, com trechos do livro Mulheres que Correm com Lobos, sabe? Daí me veio essa ideia e eu disse, tem uma coisa aí pra mim, eu comecei a pesquisar, comecei a rastrear essas personagens. Aí disse, o meu inglês não é fluente e na conversação eu fico muito a dever, mas para ler eu já leio melhor, e assim com uma ajuda de dicionário eu vou indo. Então eu comecei a rastrear essas personagens e a comparar o original com as traduções brasileiras. Então eu pegava a maior quantidade de traduções. Uma pesquisa complexa mesmo, assim, bem. Não, e tem coisas forte. Assim que tipo as traduções brasileiras mudam completamente o sentido. Exato. Do que está sendo falado no original. E aí com o Luke, que é um diretor inglês, Luke Dixon, a gente encontrou mais coisas ainda que tipo nós, né, o inglês original, o inglês britânico. Não, o inglês da época de Shakespeare já é um inglês muito especial, porque o próprio Luke disse, né, olha só que lindo, Shakespeare quando estava escrevendo as peças dele, apresentando as peças dele, ele também estava criando a língua inglesa. Ai, que lindo! Não é que fantástico? Profundo. Porque muitas palavras que ele inventava foram absorvidas pelo povo e outras não. Então ele estava ali compondo a língua inglesa. Que importância, né? E tem coisas que os ingleses conseguem entender o sentido daquela frase e que nós não conseguimos, entendeu? Muda a interpretação de acordo com a colocação do verbo e tudo mais. Então, aí eu fiz essa pesquisa toda, eu disse, bom, vou fazer uma peça. Primeiro era para ser um monólogo, aí falei com o Luke e tal, eu disse, não, vamos ampliar isso, vamos ampliar. Aí eu falei da pesquisa para a Thelma e a Thelma se encantou e abraçou lindamente esse projeto. Uma dramaturga espetacular também, com uma história de televisão e teatro e tudo mais. Sim, e ela criou um texto lindo, que foi assim, bem diferente do que... Porque eu já estava tão cansada, a minha cabeça estava tão exaurida da pesquisa toda feita, então já nem sabia assim, o que poderia ser essa dramaturgia, sabe? E aí quando a Thelma me enviou o texto, foi uma coisa assim, eu fiquei completamente surpresa.
Que delícia. Completamente, porque foi uma coisa nova e que me arrebatou, né? Participar do processo desde o início, da questão da criação, acompanhando com o diretor, essa questão da dramaturga, é diferente pro ator, não é? Quando chega para você a execução em cena. Parece que tem um corpo, assim, sabe? A propriedade é maior em cima daquilo também, ao mesmo tempo. Parece que você ganha um chão mais firme para pisar. E a Suzy, como que entrou nisso tudo? Suzy, a gente apresentou o texto para ela e ela abraçou totalmente. E o nosso processo criativo foi lindo, ela super mergulhou e está sendo incrível, assim, incrível. E o que acontece em cena? Conta para nós sobre essas duas mulheres. Só um pouquinho para quem está em casa ter uma ideia do que vai encontrar. Então, a história são duas atrizes. Uma atriz mais jovem, uma atriz mais madura, com mais experiência, e elas se encontram num teatro à espera de um diretor. Cai um temporal, elas ficam presas nesse teatro, e esse diretor não chega, e durante esse tempo todo elas vão se encontrando com essas personagens femininas de Shakespeare, e através dessas personagens elas vão encontrando a si mesmas nos seus próprios conflitos. Que bárbaro! Para chegar à conclusão de que... Não posso falar, spoiler. Fala só um pouquinho só sobre essas mulheres de Shakespeare. O que a gente encontra nessas mulheres de Shakespeare? O que você encontrou, a bailarina e a atriz? Olha, primeiro eu encontrei o seguinte, um Shakespeare extremamente revolucionário, inclusive para os dias de hoje. Porque tem traduções brasileiras que elas convertem as personagens, algumas personagens que são... sabe, super revolucionárias, que tem falas muito fortes, muito revolucionárias. A tradução brasileira faz elas ficarem mais moderadas e conservadoras, entendeu? Então, tipo, Shakespeare é mais moderno, mais revolucionário do que nós hoje no nosso tempo. Vendo, gente? Por isso que ele perpassa... Cara, visionário, é uma coisa e por isso que ele perpassa os séculos, assim, e a obra dele continua fazendo sentido, né? Então, e ele deu voz para essas mulheres num tempo em que as mulheres na sociedade de Shakespeare, elas não podiam nem interpretar esses personagens. Eram homens. Eram homens que tinham voz fina, jovens, né? Jovens com voz fina. Quer dizer, a mulher não tinha espaço nenhum de absolutamente nada. E ele ele cria uma Lady Macbeth, que tem a ambição de se tornar rainha da Escócia e não mede esforços. Vai contra tudo, filho, marido, que aparecer. Ela simplesmente não mede esforços para conseguir o que ela quer. Né? Chega a ser perversa, mas é uma personagem maravilhosa. Julieta, que é uma menina... E ela não se dobra ao que a família quer. Exatamente. Ela morre. Ai, até me arrepio. Ela morre, mas ela não aceita que ela não possa amar Romeu, porque as famílias são inimigas. Que bárbaro. E isso parece uma história muito... né? Quantas histórias a gente já ouviu assim, novelas, filmes, textos infantis, textos juvenis que trazem essa mesma trama de Romeu e Julieta, mas que na verdade ali é Shakespeare. E na verdade essa história existiu, ela é verídica. A história de Romeu e Julieta é verídica. É verídica? É verídica. É um conto italiano de séculos antes de Shakespeare, que foi feito em cima de uma história verídica que aconteceu na época. E Mulheres de Shakespeare, o que é interessante é que o teatro é o teatro falando do teatro de alguma forma. Ele é um pano de fundo. Sim. Ele é o cenário de toda essa história. Como que essa ligação com o teatro, essa vida a mais ao teatro que vocês deram em cena, é muito inteligente, é muito bonito essa composição toda, né? Sim, e é muito interessante mesmo, até esquizofrênico às vezes, porque você pensa, nós somos atrizes interpretando atrizes que estão interpretando personagens. Então, quer dizer, essas personagens de Shakespeare são interpretadas por essas duas atrizes, a Ana e a Suzy, mas na verdade é como a atriz 1 e a atriz 2 interpretariam essas personagens. E nos dias de apresentação, porque a gente estreou semana passada, nos dias de apresentação, tinha momentos assim, porque os elementos de cena, né, tem umas cabeças ali das bruxas, né, os figurinos, o baú, todo o cenário. Aí tem momentos assim que eu tô ali no meio daquele cenário
e me dá uma coisa assim, uma coisa boa, sabe? Uma sensação que é uma coisa assim as personagens que vivem dentro do teatro, que a gente não enxerga, que estão ali nas memórias do palco, nas memórias da coxinha. É mágico, né? É completamente mágico. E tem um workshop também que você está acontecendo ao mesmo tempo, inclusive de formação de público, que isso é super importante a gente citar isso. Sim, o Luke Dixon, diretor inglês, né, que veio de Londres, especialmente. Mas você é fina, né, menina? Caramba, meu, olha, internacional. Nós vamos fazer, né? Pô, é lógico. Vamos chegar e acontecer. Com todo respeito aos diretores maravilhosos que tem aqui no Brasil, todo imenso respeito. Tem um monte de diretor aqui que eu sou louca para trabalhar com esses diretores. O que acontece com o Luke é que eu conheci o Luke em 2001. Nós estamos em 2019. Eu conheci o Luke em 2001, eu era bem menina, e num workshop do Festival Porto Alegre em Cena. E ele estava dando um curso dele que chamava Play Acting Shakespeare. E aí eu fiz esse curso, e aí esse curso mexeu com a minha cabeça de uma forma que eu fui estudar a obra de Shakespeare, eu não conhecia, sabe? Foi meu primeiro contato, e aí eu fui mergulhar, fui estudar, e eu fiquei em contato com ele. Várias vezes eu quase fui para lá para poder ter uma experiência com ele, acabei não indo, mas nós ficamos em contato esse tempo todo. Então, em 2001, em 2016, 16 anos depois eu convidei ele, disse: Luke, me dirige esse espetáculo. E aí a gente conseguiu trazer ele. Não teria sido possível se a gente não tivesse uma Lei Rouanet, se a gente não tivesse captado um patrocínio. Nós captamos pouquinho, não foi patrocínio integral, foi 20%. E aí, sabe, a gente conseguiu trazê-lo. E aí ele deu um workshop aqui, gratuito para atores. Menino, eu estava muito cansada do ensaio, porque a gente saiu do ensaio e veio para o workshop. Então eu não fiz, eu fiquei só fotografando, filmando, mas eu olhava os atores fazendo workshop com ele, e as pessoas gostando e se deliciando com aquilo, absorvendo aquele conhecimento, e eu comecei a chorar no meio do workshop, sabe, a lágrima escorria, eu dizia: ai, tomara que ninguém esteja vendo, eu falei, ai, que ninguém veja. O que é bonito que você falou nessa produção, são 25 pessoas envolvidas nesse projeto, então quando você mais, assim, é em torno de 25 mas pessoas. Tem mais. Então, a importância também da formação de público, porque você não está vindo assistir somente um espetáculo para o seu entretenimento, ou até para o seu conhecimento também, mas ao mesmo tempo você está movimentando o mercado que envolve muitas pessoas. Sim, está dando emprego para as pessoas. Muito legal isso, é importante essa conscientização do que é o teatro, que não é o glamour e a fama que a gente pensa que às vezes é. Existe um trabalho árduo por trás de tudo isso. Exato, e eu sempre digo assim, eu sou uma atriz que a minha vida inteira eu carreguei meu cenário, lavei meu figurino, sabe? E não mudou, e isso hoje é a mesma coisa. A mesma coisa. Estava lá lavando meu figurino durante a semana, entendeu? Que lindo. Então, porque é isso, sabe? Às vezes a gente tem, que bom, que maravilha poder ter um recurso, mas também eu já fiz espetáculos sem patrocínio nenhum, com as pessoas se dando as mãos, acreditando naquela história, sabe? E aquela dor de ver a pessoa trabalhando e dizer: meu Deus, eu quero te pagar. Quero te trazer. Sabe? E tudo isso é feito para quem? Para o público, para você. Para vocês. Isso, pra que lindo. Vocês. Lindo. É pura doação para o público, né? Mulheres de Shakespeare em cartaz aqui no Teatro Novo. Passa o serviço para nós. Mulheres de Shakespeare no Teatro Novo, na Vila Mariana, Rua Domingos de Moraes 348, até o dia 5 de maio, sextas e sábados, 21 horas, domingos, 19 horas. Está cheio de promoção de ingressos, cheio de promoção para mulheres, cheio de promoção de todos os tipos. Então venham. O teatro não é caro, gente. Teatro não é caro. E vocês podem, uma peça de teatro pode simplesmente mudar a tua vida. E eu preciso falar da Grace também, que está vindo com a temporada, um texto seu. Não, direção. Não, aqui nós temos um espetáculo que chama Vamos Falar de Amor? Amor, que o texto original é meu e nós adaptamos em 4 mãos, e a Grace me dirigiu. É uma comédia, um monólogo. Então logo mais está em cartaz aqui em São Paulo. Fechadíssimo. Obrigada, Ana. Tá bom? Esperamos vocês aqui no teatro.